Bom dia. A minha equipe é composta por mim, Nicolas Lima, Murilo Tamura, João Pedro Fernandes e Luiz Henrique. A gente ficou com um Formal Feature Attribution and its Approximation, que é um artigo que propõe um método novo de atribuição formal de características. A gente reproduziu as seções 5.1 e 5.2. A maior parte da minha contribuição no projeto foi justamente o código em si, que foi baseado no próprio código do artigo, no próprio repositório dentro do artigo. É, o FFA em si, ele se propõe a ser um método inovador e que permaneça consistente mesmo com alterações de características. O FFA em si, ele é um método de IA explicável que faz com que a IA que dê a resposta para você, ela se mantenha consistente de forma formal, ou seja, você passa as características de forma formal para ela. O problema disso é o custo que ele tem. Então, o que que o artigo propõe? O Its Approximation, ou seja, a aproximação do FFA. O FFA que a gente reproduziu aqui é o FFA em si, né? O Formal Feature Attribution, o FFA heurístico. O FFA heurístico, ele é dito como as perturbações, o FFA com perturbações locais. O que é que isso quer dizer? Ele pega os dados, que no caso foi dos próprios datasets do próprio artigo, e ele perturba localmente o que está sendo analisado naquele momento. Então, ele vai adicionando e retirando coisas que, em teoria, deviam perturbar outros modelos de IA explicável, que no caso é o Lime e o Shep, e perturbam. Só que o ponto é que o FFA, o heurístico, no caso, que é implementado no nosso repositório também, junto com o FFA formal comum, entre aspas, ele se mantém consistente. Ou seja, ele é uma forma, o heurístico é uma forma de testar o FFA atual. A minha maior parte da contribuição foi realmente o código. No restante, eu pedi bastante ajuda sobre o próprio artigo, sobre dúvidas que eu tinha com relação à fórmula e etc., para os meus colegas de equipe. O Luiz ele ficou mais com a parte de documentação, então eu tirei bastante dúvidas com ele na hora de fazer o código em si. E foi basicamente isso. Olá, eu sou o Luiz Henrique e eu ajudei o Nicolas a fazer esse arquivo, o arquivo principal da Formal Fish Attribution. É, nesse arquivo, a gente primeiro tem a classe da própria Formal Fish Attribution, que é a classe principal que usa das informações do próprio artigo que a gente fez o trabalho. Nesse método, na classe da Formal Fish Attribution, tem um método que é para poder para poder fazer os testes em si com a Formal Feature. Nesse método, vai pegar e vai definir instâncias para escolher um subconjunto para essas features. Ele vai é, fixar uma feature e perturbar as outras para ver se vai mudar o valor da, da, do, da classe. Se ele retornar a mesma classe alvo, significa que o subconjunto é uma explicação abdutiva, que é uma AXP. Se ele não retornar, significa que a explicação não é válida, porque é uma explicação muito heurística e pouco robusta. Para comparar, nesse mesmo arquivo a gente tem uma implementação de uma forma heurística de fazer a própria FFA. Ah, no método dessa classe, a gente faz basicamente o mesmo teste, só que nesse teste a gente fica fazendo a mesma perturbação para verificar se a resposta muda, para evidenciar a diferença na robustez da resposta da Formal Fish Attribution e da heurística, que por conta da heurística escolher um subconjunto aleatório, é, ao invés dela testar um subconjunto, ela perturba cada feature localmente, o que deixa mais frágil a informação. É, Basicamente, o arquivo é isso. Ele serve mais para testar, para ser a principal forma de testes para a Formal Fish Attribution e a heurística. É isso. Olá, professor Thiago, eu sou o aluno Murilo Tamura do grupo do Nicolas e eu vou mostrar o que eu fiz. Eu fiz esse Approximation Methods e os três notebooks aqui, além de ajudar também o Nicolas com o código no formal FFA.
Então, basicamente, o Approximation Methods ele cria 3 métodos de aproximação para comparar com o FFA. O primeiro método, passando bem rapidinho, é o Lime, que ele gera amostras perto da instância que querem explicar, que queremos explicar, né? As amostras que queremos explicar. O segundo é o SHAP, e ele usa a mediana como valor base, a baseline, né? Para cada feature, e se essa feature tivesse o valor médio, como se essa feature tivesse um valor médio. E por fim, temos o Permutation Importance, que ele calcula a acurácia original do modelo e para cada feature ele bagunça. E se a acurácia cai muito, a feature é importante. E aí nós temos o primeiro notebook, que ele basicamente ele gera os datasets sintéticos, tanto linear como não linear, e ele mostra os gráficos das distribuições e analisa estatísticas básicas. O segundo notebook, ele importa o nosso código FFA do SRC, aí ele executa o FFA nos datasets e ele mostra resultados em tabelas e gráficos. E o terceiro notebook, ele carrega os resultados, ele é o mais importante. Ele carrega os resultados do notebook 2, ele calcula o Lime, o SHAP e o Permutation, né, os 3 métodos que foram criados aqui na Approximation, e ele gera gráficos comparativos lado a lado, calcula métricas de concordância. Então, basicamente isso. Tem os métodos de aproximação do Lime, o SHAP e o Permutation, e os 3 notebooks que geram gráficos, e o primeiro gera datasets e os dois aqui geram gráficos, só que o terceiro é mais importante porque ele faz essa comparação. Saudação, professor Tiago, eu sou o João Pedro Fernandes de Lima e eu vou falar sobre a aproximação do método FFA. Bem, neste vídeo aqui eu vou explicar como o artigo propõe uma forma eficiente de aproximar a atribuição formal de características, evitando o alto custo computacional do cálculo exato. Vamos aqui para o outro slide. Bom, o método FFA calcula a FFA exata, exigindo enumerar todas as explicações abdutivas. Para contornar isso, o método usa a enumeração incremental de explicações constantivas e abdutivas, funcionando de modo anytime. Um pouquinho do nosso código aqui, no nosso algoritmo aqui principal, nossas funções principais. Esse é o núcleo do algoritmo e roda enquanto houver tempo. Cada iteração gera um conjunto candidato de features e verifica se ele muda a predição do modelo. Se mudar, temos uma explicação constantiva. Caso contrário, extraímos uma explicação abdutiva mínima. Aqui na função de baixo, que é o compute FFA, a atribuição formal aproximada é definida como a proporção de explicações abdutivas em que cada feature aparece. Mesmo com poucas explicações, esse valor converge rapidamente. Nosso resultado aqui logo abaixo. Pronto, aqui, ó. Aqui podemos ver a importância relativa de cada feature segundo o FFA aproximado. Então, para o slide. Os resultados do artigo mostram que em poucos segundos a FFA aproximada já supera os métodos como o Lime Shape, oferecendo explicações mais consistentes, fundamentadas teoricamente. É isso, muito obrigado.